Então fala você conectado aqui no canal Vasco Connection, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos sobre o nosso Vasco, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino de notificações e faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco, dessa nova maneira da gente falar do Vasco diariamente, buscando informações sobre o nosso clube. É muito importante a sua inscrição, seu like, vou repetir aqui, confirma a sua inscrição. Algumas pessoas estão falando, Eduardo, eu não estou conseguindo. Confirma a sua inscrição. Às vezes o YouTube dá uma bugada, então confirma aí sua inscrição para que você, enfim, possa fazer parte aqui da família Vasco Connection, beleza? Rapaziada, chegou, na minha opinião, um grande dia, né? Mas um grande dia para o Vasco no ano e para a torcida também. Isso porque a possibilidade do Alex Teixeira se apresentar para os exames médicos hoje é muito grande, tá? É muito grande. Eu obtive a informação ontem que Alex Teixeira deve sim se apresentar hoje, vou repetir aqui, para fazer os exames médicos. Sabemos que quando um jogador se apresenta para os exames é porque as conversas já andaram, já aconteceram e é isso, tá? É isso. Daí para mais. Eu, aqui junto com você, trago não só essa informação, mas outras também. Mas eu quero tocar mais nesse assunto, porque eu vinha falando sobre isso. Eu pedi uma resposta para a diretoria do Vasco, para o departamento de futebol do Vasco, porque o Vasco precisava e precisa de um grande jogador como é o Alex Teixeira, né? Um cara a nível jogou mundial, né? Mundialmente conhecido, o Alex Teixeira jogou muito, atuou muito bem lá fora. Imagina no futebol brasileiro. Ele aceitou reduzir o salário dele, que era muito alto, porém algumas metas também, ele tem umas metas para cumprir. Isso vai fazer com que ele receba um pouco mais. Também isso para o próximo ano. Claro que eu quero a permanência do Alex para o próximo ano. Repito aqui, porque o Vasco precisa preparar o elenco para a temporada do ano que vem, né? O Vasco precisa, tem que renovar com o Thiago Rodrigues, Danilo Boza, Anderson Conceição, Quinteiro, o Yuri, tem que renovar com esses caras, entendeu? Que o contrato chegando ao final e o Vasco correndo o risco aí de perder esses jogadores para outros clubes até de Série A, sem dúvida nenhuma. Estou falando de jogadores que têm plenas condições de disputar a próxima temporada, e o Vasco precisa de um elenco forte no ano que vem, um elenco bem entrosado, um elenco bem trabalhado. Então, são grandes jogadores, bons jogadores, em que o Vasco tem no elenco. Aí você une o Figueiredo, Andrei Santos, enfim, entre outros jogadores do elenco do Vasco, que tem plenas condições de, a chegada do Alex Teixeira vai agregar demais. Outro assunto aqui que eu não vou deixar de falar, tá? Porque tem gente falando baboseira na internet sobre o Rossi, tá? E ontem o Rossi deu a seguinte declaração: se for para voltar ao Brasil, eu volto para o Vasco. Então, assim, um jogador de 29 anos, que a diretoria precisa olhar. Zé Santos, que maneira Zé Santos? Não tá dando certo. Né? Não tô aqui diminuindo a pessoa Zé Santos. É uma pessoa, outro jogador, que o Vasco está dispensando um montão de jogador aí. Né? E esse Zé Santos, na minha opinião, pode botar na barca. Uma questão que eu não estou entendendo aqui. Você vai dispensar o Laranjeira, né? Que é um bom jogador, que a torcida conhece. Eu tenho certeza que vai dar mais caldo do que esse Zé Santos no time. Né? Que ele entrou aí, na hora de decidir o lance, se enrolou todo com a bola, não convenceu a torcida. Será que vem treinando tão bem assim? Outra coisa, treino é treino, jogo é jogo. O cara pode arrebentar no treino e assim vice-versa. O cara também pode arrebentar no jogo e, tem uma preguiça de treinar, vou treinar aqui o necessário porque eu preciso jogar. Existe isso. Isso é futebol, motivação. Então, assim, não vou entender a saída do Laranjeira e a permanência desse Zé Santos, que não me convenceu até agora. Já estamos no mês 7 do ano. Então, o Vasco precisa acelerar. Então, se for para fazer isso, dispensa esse monte de jogador, né? Pega esse ônibus aí de jogadores, dispensa, trouxe o Alex Teixeira, trouxe aqui o Rossi, que são jogadores pontuais, desculpem, e que cheguem para jogar, tá? Que é o caso desses dois jogadores, eu não tenho dúvida. Esses dois jogadores, para mim, acima da média dos jogadores que estão no Vasco hoje, beleza? Sobre a média de idade da 777 Partner, já no Genoa,
Então, assim, o Genoa é o Genoa. Vou repetir aqui, Vasco é Vasco. Campeonato brasileiro não é campeonato europeu, ponto. Sabe, tem que pensar de outra forma, tem que fazer uma mescla. Eu tenho um zagueiro mais experiente, um zagueiro mais novo, eu tenho dois meias mais novos e dois meias mais experientes, eu tenho um lateral mais experiente, outro lateral mais novo, um atacante. Assim, tem que ser assim, tem que fazer uma mescla, não adianta. Sabe, é assim que se forma um time campeão. Então, não é só pensar só na 777, que é a investidora do Vasco, vai ser, pelo menos, e não é só pensar também no clube que está sendo investido, tem que pensar também, já que tem que pensar na empresa, e o torcedor só pensa no clube, isso é fato. E eu só penso no clube, né? Até porque eles vão colocar a marca deles num clube mundialmente conhecido. Olha a história do Vasco, eles não são bobos, né? Então, vamos pensar dos dois lados aí nesse negócio aí. Não adianta contratar jogadores novos. Teve aí a questão de outros jogadores que foram oferecidos e pelo alto valor o Vasco não abriu negociação. Até sondou, mas não abriu as negociações. Seria de falar sobre o Natan. Agora, tá mudando de assunto, o Natan que saiu foi vendido lá atrás pro Boa Vista de Portugal por cerca de 1 milhão de euros. Né? Achei pouco até pelo Natan, pelo potencial do Natan então na época, mas saiu a preço de banana do Vasco. Esse jogador estaria retornando aí para o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense deve adquirir os direitos do Natan e o Vasco teria cerca de 500 mil euros aí para receber, caso o Boa Vista negocie com o Atlético Paranaense. O Boa Vista deu-lhe uma pernada no Vasco, né? Não pagou o passe do Natan inteiro e tal, ficou devendo o Vasco e agora negocia com o Atlético Paranaense, que teria que dar essa compensação financeira para o Vasco, cerca de 500 mil euros. É muito bem-vindo para o Vasco, tem que pagar o Vasco precisa receber, precisa continuar se organizando financeiramente, falando aqui, porque o clube, quando está bem estruturado financeiramente, olha a montoeira de jogador, gente, sendo oferecidos para o Vasco. É o tempo todo, empresário oferecendo. O Vasco não tem tantas dificuldades para negociar com os jogadores. É o Vasco que está dizendo sim e o não nesse momento. Demorou para acontecer, mas começou a acontecer. Demorou para acontecer essa questão envolvendo, olha, não quero, olha, não posso, olha, era só não, né? Lá atrás com o Zé Ricardo, quando o Vasco tentava a contratação de contratações, né? O Vasco sempre pegou a terceira ou a quinta opção, porque a primeira e a segunda não aceitavam jogar no Vasco, não aceitaram. Agora a chave começou a mudar. E é muito bom que a diretoria do Vasco tenha prestado atenção nesses caras que disseram não lá atrás, porque na hora do bem bom é muito legal. Agora eu quero ver na hora da dor, sempre falo sobre isso aqui. A pessoa que quer navegar em mares mais... Até na vida também, né? Então, assim, é tudo muito complicado. Eu acho assim, pô, eu tenho a oportunidade de jogar no grande clube, tem jogadores aí que rejeitaram o Vasco, estão na Série A, sequer entram nos jogos, nos clubes deles, e o Vasco hoje, muito bem encaminhado para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem um reforço, né? Contrata um reforço nível europeu, que é o Alex Teixeira, vai dar que todos os clubes brasileiros queriam ter em seus elencos aí, e ele chega para jogar no Vasco. Ontem, numa brincadeira com o irmão dele até brincou e tal, falando, cuidado jogador, tem apresentação amanhã. Então, assim, é um cara que eu admiro, gostei da postura dele, como vascaíno, como um cria da base do Vasco, o fato dele ter saído muito novo do Vasco e agora retornar para o Vasco, não, e sempre disse, o Vasco é meu time do coração, foi lá enfim, para as arquibancadas e tal, diferentemente de outros jogadores, tipo o Allan Kardec, que não aceitou reduzir o salário dele para jogar no Vasco na Série B. E aí você para pensar, peraí, será que é só amor? Nunca foi só amor. Se não tiver dinheiro, meu filho, tem jogador que realmente não cumpre ali com a torcida o que ele... É até falta de gratidão, né? Porque grana, esses caras que chegam da Europa, o Allan Kardec, por exemplo, chegou do futebol chinês, será que ele teria problema com grana? Acho que não, vai ser banco no Atlético Mineiro, preferiu. Então, é isso, vamos seguir, vamos continuar buscando informações e torcendo para que o Vasco acerte. Olha, o Rossi não é um mau negócio. Essa é a minha opinião. Diretoria, pelo amor de Deus, acorda. Tá certo? Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o seu like, acione o sino de notificações, compartilhe o vídeo. Daqui a pouco tem mais vídeo, mais assuntos sobre o nosso gigante da colina aqui, beleza? Um beijo
e saudações vascaínas.